Vamos lá, pessoal. Terceiro ano. Agora nós vamos falar de cultura de massa e indústria cultural. Aqui eu estou, como eu disse a vocês, continuando nesse sistema aqui de acompanhar a apostila. Quem decide o que você come, bebe ou veste? É você mesmo? Tem certeza? Por trás de tudo que você consome existe uma produção. Essa produção ela é impulsionada por criações. Bom, quem tem essas criações? É óbvio que existem estudiosos de mercado, do marketing, pessoas ligadas à produção, engenheiros de produção. Você tem a publicidade e a propaganda, que elas vão impulsionar a produção de alguma coisa e gerar uma coisa muito bem explicada pelo Marx, né, pelo Karl Marx, que é o fetiche da mercadoria. Por que a mercadoria ela gera um valor que ela não tem? Ela não é valorizada pelo seu valor de uso. Um sabonete que eu vou lá e uso e tomo banho e tal. Não, tá passando um filme lá, um desenho de um personagem, aí é colocado um sabonete com aquele personagem e a criança vai lá porque ela se identifica com aquele personagem do filme que ela assistiu. Aí esse sabonete, de repente, costuma custar o preço de 5 sabonetes. E ele nada mais é do que uma criação de marketing, uma criação da publicidade e propaganda. E a publicidade e propaganda vai potencializar a produção de alguma coisa, né? Não necessariamente você vai ter necessidade daquele produto. Os produtos não são criados a partir da sua necessidade, muito embora há uma pesquisa de mercado para isso, para saber a necessidade de um determinado produto. Qual seria, há pouco tempo atrás eu passei aqui perto de casa, numa avenida importante aqui, uma rua Marechal Deodoro, a melhor rua, e uma menina me parou para fazer uma pesquisa de mercado sobre cervejas. Ela ficou uma meia hora me fazendo perguntas e ela estava com um laptop ali, ela já colocava online ali a minha opinião, me agradeceu muito depois, mas assim, então é feita uma pesquisa antes de lançar um produto quando você quer atingir uma maior quantidade do mercado, ele tem que ser feita essa pesquisa para lançar um novo produto. Isso é normal. Inclusive nos supermercados você vê lá testes de produto X, Y, Z, tem aquelas promotoras de vendas que ficam ali mostrando uma linguiça nova, um produto qualquer novo. São feitos esses testes de aceitação do público. Porém, não se engane, tudo vai depender do que toda essa junção de fatores do mercado para produzir um determinado produto que você vai consumir. Se você sentir que a propaganda te atingiu, você vai lá e vai consumir, vai comprar. Não necessariamente você tem necessidade dele. Criam-se novas e novas formas o tempo inteiro, o capitalismo cria isso o tempo inteiro para se revalorizar, né, concentrar e se revalorizar para a manutenção do próprio sistema. Então isso é criado todos os dias. Nós estamos passando um momento difícil agora. Não se engane, o capitalismo vai arrumar uma nova forma de revalorização. E isso rápido, isso não demora muito tempo. Tem pessoas que estão trabalhando em logística, em várias áreas hoje. Muitas reuniões estão acontecendo para tentar atingir o maior número de pessoas. Mesmo nesse momento assim, de dificuldade, de pandemia, os interesses sempre estão por trás. Isso não se engane. Ok? Então, o que é cultura de massa? Você pode entender isso como uma grande quantidade de pessoas que têm um modo de enxergar o mundo parecido, semelhante, como também você pode entender isso de uma outra maneira. O que é um esporte de massa? É um esporte que atinge muita gente. O futebol é um esporte de massa? Sim. O vôlei é um esporte de massa? Sim. O golfe já não é tanto. O badminton depende do país. O futebol americano aqui no Brasil, muito embora tenha alguns times, tal, ainda não é muito ligado à nossa cultura. Não é um esporte de massa. Tá, eu falei isso para vocês entenderem o que é massa. Cultura de massa seria a cultura de uma grande maioria, né? Então, novela não é uma cultura de massa? Sim. Se você vê a quantidade de pessoas que assistem novela num determinado momento, em determinados horários do dia, é a diversão que algumas pessoas têm. Você pode criticar ou não, mas é fato. É uma cultura de massa. É boa? É ruim?
Esse juízo de valor é muito complexo, né? O que atinge mais? Hoje você fala, mas eu estou assistindo a série X. Quantas pessoas estão assistindo? Qual é a quantidade de pessoas que estão assistindo essa série hoje? Se a quantidade for gigantesca, é uma cultura de massa. Está atingindo uma maior quantidade de pessoas, tendo qualidade ou não, mas está atingindo e mudando, de certa maneira, a forma das pessoas pensarem, certo? E quando muitas pessoas estão assistindo uma coisa, vendo, digerindo, cultuando, é cultura de massa. Tudo bem? Agora, o que é utilizado na indústria para potencializar essa cultura? O que a indústria ganha com isso, né? Quando você produz alguma coisa, você tem que ter total controle e análise, estudos, estatísticas do que a maior parte do povo consome. E a indústria vai trabalhar nisso, não só a partir do conhecimento que elas têm, do ponto de vista do que as pessoas gostam, mas também do que vai lançar em termos de novas tecnologias. A cada vez que um celular novo é lançado, ele vem com uma coisa nova, uma coisa diferente. Porque se ele não vier com algo novo, ele não pode custar mais caro. Existem algumas regras no mercado. Um novo sabão em pó, ele só pode custar mais caro que os outros se ele vier com uma inovação. Se ele for exatamente igual ao outro, né, pode ser que ele tenha as mesmas qualidades que o outro, mas vão criar uma forma de diferenciar aquele produto para que ele tenha um custo maior. O tal do fetiche da mercadoria que o professor já citou aqui, que muito bem o Marx analisou. Ela tem um valor maior pelo que pensa que ele vale, não pelo que realmente ele vale em termos de valor de uso, né? Então a indústria cultural ela ganha com o que a massa consome. Essa massa, hoje está difícil quantificar isso. Durante muitos anos, cada vez mais, antes era dos 14 aos 29, esse número começou a diminuir cada vez mais. Cada vez mais os jovens estão influenciando seus pais a comprarem as coisas. Quem mais influencia os pais a comprarem são os jovens. Esse jovem ele está influenciando o pai cada dia mais cedo, o pai e a mãe cada dia mais cedo. Antes era aos 14, aos 13, aos 12, aos 9. A partir dos 9, hoje, uma criança com 5, 6 anos, o pai já está colocando o celular na mão dele, né? Então a criança já está sendo estruturada dentro dessa nova realidade. E a partir do momento que ela usa o celular, ela começa a ser introjetada de consumo também, né? Dos brinquedos, das bonecas, das personagens dos filmes, né? Aquela coisa da princesa, e aí a criança se vê naqueles, né? Não todas as crianças se veem, né? Porque a indústria cultural também tem preconceito, estereótipos, né? Então, não necessariamente ela vai se reconhecer naquelas bonecas que são produzidas, naqueles brinquedos que são produzidos. Hoje vem mudando isso, mas ainda está longe. As princesas normalmente são brancas, né? Magras e por aí vai. A Disney lançou recentemente uma princesa um pouco diferente, né? Mais latina, mas é porque as pesquisas demonstraram que o grande público que consumia era voltado a isso. Então, obviamente, eles fizeram um filme com um outro olhar para a sociedade, né? Mas o que é o problema, né? O maior problema dessa indústria é o seguinte: não é a cultura pela cultura, é uma cultura potencializada por consumo ou por lucro. Eu vou explicar melhor isso. O que eu quero dizer? A cultura, teoricamente, ela não podia ser um produto, ela não podia ser uma mercadoria. Quando ela se torna uma mercadoria, ela perde grande parte do seu valor intrínseco de cultura, de identidade de um povo, de expressão de identidade de um povo. A arte, por exemplo, a arte quando ela é massificada, ela é padronizada, ela perde um pouco da sua força, do seu sentido de arte, né? O professor Vinícius poderia estar sentado aqui do meu lado tranquilamente nessa aula, porque com certeza eu conheço o Vinícius, ele deve ter falado disso para vocês, né? A arte ela é a maior expressão humana, é uma das mais importantes expressões humanas
expressões humanas, desculpa, e ao mesmo tempo ela também tem uma força social de contestação, de mudança, de expressão. O teatro é muito importante para avaliar as mazelas de uma dada realidade, né? Voltando ao rap também é muito importante. Todas as formas de... Eu me lembro bem que quando o Racionais começou totalmente independente, e assim, eles não iam em televisões, eles foram bem depois, eles começaram a frequentar assim, as grandes mídias. Eles não iam, e eles ganharam força por conta disso, porque eles criticavam muito aquilo, criticavam a polícia, criticavam o status quo, criticavam os governantes, e isso, o rap, nesse caso específico, ganhou uma força tamanha, e isso abriu muitas portas para outros cantores e pensadores, outras expressões da nossa cultura. Aí eu estou dizendo já algo que tem um valor muito maior, assim. É muito difícil você comensurar essa questão do valor da cultura, mas uma cultura que faz você entender o mundo que você vive, ela é muito importante. E não necessariamente toda a cultura que ela é colocada dentro de um pacote para a indústria cultural, nem toda essa indústria cultural é ruim, né? Mas assim, na maior parte, ela tem um objetivo só. Qual é? Tornar essa arte, essa expressão dos seres humanos, mercadoria. Se é mercadoria, tem que produzir mais. Se a mercadoria tem que produzir mais, tem que dar lucro. O objetivo não é crescimento pessoal, profissional, como sociedade. Não, esse objetivo não é esse. O objetivo é ter lucro. E nós podemos citar um exemplo, né? O exemplo da apostila, da Mona Lisa é muito importante, né? Quantas gravuras foram feitas? Em quantos livros o rosto da Mona Lisa está expresso? Poderíamos citar um outro exemplo também, que com certeza o Che deve estar se revirando no túmulo, né? Porque tantas camisetas, desde os anos 70 que você tem... Não, na verdade, desde os anos 60, né? Mas como eu sou eu sou de 64, nos anos 70 você já via camisetas do Che, né, criticando o capitalismo, ou às vezes até tirando sarro do próprio Che. A boina, a estrela, essas identificações ali de uma possível mudança do mundo, revolução, né, que o Che era contra o capitalismo e inclusive, coitado, se ele visse no túmulo que ele hoje virou marketing, né, o ganho com a imagem do Che é fantástico, né, então o Leonardo da Vinci também, com todas as obras dele, principalmente a Mona Lisa, né, se ele soubesse que quanto que iam ganhar em cima do Da Vinci sobre isso, né, um cara que foi fantástico, ele criou uma ideia do que viria a ser o helicóptero, ele era um cara multi-artístico, fazia coisas fantásticas, né? Então, o problema da indústria é qual é o objetivo? Qual é o objetivo de uma indústria? É ganhar o maior lucro possível em menos tempo. Então, a cultura não pode se tornar uma mercadoria. Veja bem, é óbvio que alguém que tem uma expressão artística e vive daquela expressão artística, ela precisa ser remunerada para isso. Ela precisa comer, ela precisa viver, né? Aquele grupo que tem um trabalho junto com o SEAD, né? Matéria Rima, é fantástico o trabalho deles. Fantástico. A periferia de Diadema, como as grandes periferias, tem trabalhos fantásticos, né? E boa parte deles tem a ver com o dia a dia deles, né? A realidade que eles vivem e o que eles têm que fazer para poder sobreviver. Mas aí vocês vão avaliar a parte boa ou ruim da indústria cultural. Certo? Alguns estudiosos, né, começaram a analisar esses fenômenos, né, da própria Mona Lisa e tudo mais. Voltamos àquela ideia do material e imaterial, né? Que era a expressão de um artista, um sentimento do artista que ele transpôs de uma forma material naquela obra. Mas o que se reproduziu depois da Mona Lisa é só um quadro. Quer dizer, só um quadro que é considerado o mais famoso de todos. Talvez o mais famoso, mais reproduzido, mais copiado, mais tudo.
né, na história humana. E nós podemos falar lá do Picasso, de outros tantos artistas, do Manet e por aí vai. Mas, assim, a questão é o que se ganha com aquela ideia, o que se ganha com a ideia da Mona Lisa, né? Aí tem a parte material e a parte material. A parte material é só um quadro, que ele foi reproduzido milhões de vezes. A ideia é imaterial, né? Eu já falei do Che Guevara, agora vamos falar um pouquinho desse grupo da escola de Frankfurt, desculpa. O Adorno, né? Vocês vão estranhar um pouco esses nomes aqui, mas eu já estou acostumado, porque eles são nomes da sociologia, então para nós é muito, muito natural isso. O Adorno, o Horkheimer, né? Eles são fundadores ali, pensadores dessa ideia de indústria cultural, e eles foram criticados por outros autores porque achavam que eles eram muito pessimistas, né? Mas eles estavam enxergando uma indústria cultural ali importante, né? E eles viram um período da história muito complicado, né? De autoritarismo, de uma arte que era glorificada e outra que era lixo, né? Então, o próprio Hitler, ele adorava as obras de alguns artistas, né? Então algumas estátuas, algumas expressões artísticas, assim, ele glorificava aquilo, porque para ele era a expressão máxima de um ser humano, que é a ideia da raça ariana, forte, inteligente e tudo mais. Desprezava as pessoas que tinham defeitos físicos e desprezava totalmente. Só que o cara pensante por trás do Hitler, o assessor dele mais inteligente, era um cara que tinha uma perna manca, né? Ele mancava de uma perna. E esse cara ele não matou, né? Porque era um cara que pensava. Então era totalmente contraditório com aquilo que ele defendia, né? Aí ele sempre glorificou essa beleza, né? Da expressão artística, né? Do ser humano, e que expressava aquela ideia do homem forte, branco, alto, né? E ele defendeu isso durante muito tempo, né? Então essa ideia de indústria cultural já vem desde aquela época. Na verdade, já vem também com o advento da Revolução Industrial, com a mudança de costumes, a revolução técnica, que não foi só técnica, mudou a forma da sociedade viver. A parte econômica mudou, a parte política mudou, a ética mudou, tudo isso mudou com o advento da Revolução Industrial. Então, a produção não ficou só em mercadorias, ficou em cultura também, em arte. Então, houve uma mudança dessa visão, e não esquecendo, né, o lucro. Então, tanto o Adorno como o Horkheimer, eles foram criticados, porque eles faziam essa crítica, né, e esse fenômeno para eles era um pouco pessimista, né? Eles mal sabiam eles que isso ia aumentar, né? Ia aumentar bastante durante as próximas décadas, né? Então, ali eles passam ali na apostila pelo Marx, eles falam do dominante, dominado, né? Esse conceito do cultura de massa que nós já tratamos no capítulo anterior, né? Aqui nesse capítulo anterior. E eles entendiam que essa indústria cultural era um mero aparelho de dominação, né? Já outros autores, como o Giddens e o Habermas, consideravam que a mídia e a indústria cultural são também expressões da sociedade, podendo inclusive contribuir positivamente. Sim, em alguns momentos, eu tive que estudar esses dois caras, tanto o Giddens quanto o Habermas. Eles viam alguma positividade nisso, né? Porque a sociedade também muda com o passar do tempo. Os seus valores vão se alterando conforme o tempo. E isso não quer dizer que totalmente ruins. Só um exemplo. Recentemente nós tivemos uma novela. É óbvio que eu não gosto de novela e eu sei o que ela produz, né? As pessoas ficam ali como robozinhos, autômatos, assistindo aquilo todos os dias, né? Nós sabemos como isso é conduzido pelo autor, né? Mas existem algumas exceções, alguns documentários, algumas outras obras artísticas que, apesar de onde ela vem, tem alguma qualidade ali.
Recentemente nós tivemos uma novela aí que ganhou vários prêmios aí por conta que tratou do assunto, um assunto muito importante no momento, que é a questão dos refugiados, né? Quando os Estados Unidos fecha ali e cria, pelo menos não totalizou totalmente ainda o muro, né, dividindo o México, né, que o Trump teve o auxílio de muito dinheiro, ele acabou conseguindo aprovar esse dinheiro para alguns bilhões lá para construir o muro. Toda vez que o ser humano usa muros, ele usou da sua forma mais ignorante, né? Quando há muros que dividem pessoas, dividem civilizações, né? Que foi muito criticado pelo John Lennon. Quando há muros, houve ignorância humana, né? Então, eles fizeram uma crítica aí que, eventualmente, há alguma coisa positiva. No caso dessa novela que falava dos refugiados, foi bom para entender como que os sírios estavam vivendo e vindo aqui para São Paulo. Muitos sírios vieram para o Brasil, foram, entre aspas, bem recebidos. Os venezuelanos durante um tempo foram bem recebidos, depois não. Os haitianos foram bem recebidos no Acre, depois não. Depois uma parte veio para São Paulo. Aqui em São Bernardo tem bastante haitiano aqui, eu os vejo principalmente no comércio aqui da Marechal Deodoro. Eles dá para perceber nitidamente pelo físico deles, você percebe que eles não são brasileiros. O aspecto físico não é preconceito, não, é conceito mesmo. Dá para você ver nitidamente que eles não são daqui, ainda mais pelo idioma, né? Você os ouve conversando, falando, e dá para ver que. Mas excepcionalidades da indústria cultural que são boas, excepcionalidades, tá? Sempre é exceção aí, né? A cultura contemporânea, infelizmente, quando nós falamos contemporânea, é a cultura de agora. Ela está muito pautada nesse conceito de indústria que eu disse a vocês, né? Mas o ponto que está aí na apostila, se você pegar aí na página 292, você vai perceber, está dizendo assim: indústria cultural confunde a concepção real dos indivíduos, ou seja, não necessariamente a indústria está reproduzindo o pensamento das pessoas, ela está o inverso, ela está provocando a mudança de pensamento nas pessoas. É essa inversão que você tem que perceber. Tá? A nossa sociedade faz isso o tempo inteiro, e para você perceber isso, você tem que ter uma capacidade de conhecimento e de observação da sociedade incrível, porque é como se tivesse uma cortina te atrapalhando de enxergar a realidade, né? Para você abrir essa cortina e ver por trás, você precisa ter esforço, capacidade, vontade de entender a sociedade. Como eu falei em outros capítulos, não só no primeiro, no segundo, terceiro, né? Eu sempre volto nesse assunto, porque a sociologia ajuda você a enxergar mais. Isso vai demandar um certo esforço da sua parte, né? Um esforço de querer entender o que está acontecendo. Eu digo que no primeiro ano o aluno está meio perdido, ele saiu do nono ano, está começando a entender alguma coisinha. No segundo ele já está um pouco mais estruturado. No terceiro ano ele está quase chegando lá na realidade que ele vai enfrentar quando sair no SEAD. Essa bolha boa, digamos assim, do SEAD, esse mundo que vocês vivem de proteção. É óbvio que tem críticas também, né? Tudo não são flores, mas é fato, quando você sai do SEAD, eu mantenho contato com a maioria dos meus alunos, eles me dizem: professor, quando você vem aqui para o outro lado, você começa a entender o que você tinha, né? Então aqui é outro mundo, é competitividade, é competição, tem muito desse aspecto ruim. Não todas as pessoas são ruins, é óbvio, mas você vai ter que viver num mundo de competitividade e você vai ter que se adaptar, mas sem perder os seus valores, sem se deixar se deixar ser enganado, manipulado, né? A palavra certa é flexibilizar, né? Até que ponto você vai se flexibilizar, né? Nós vemos o caso recente de uma estudiosa aí que estava trabalhando, uma jornalista e pensadora que estava trabalhando na CNN, que ela estava entrevistando alguns autores aí da sociedade, né? Eu digo atores da sociedade, melhor dizendo. E ela, munida de muito conhecimento, é óbvio que ela acabava com os entrevistados, mas me parece que agora ela teve um problema de saúde, que foi os últimos, eu estou acompanhando, me fugiu o nome dela agora,
mas ela estava na CNN, agora ela está afastada por conta do que ela está doente, né? Ela pegou, me parece, o Covid, e esses dias eu acompanhei todas as entrevistas dela, muito competente, muito firme nas suas ideias, com muita substância, defendendo o seu conhecimento, né, empírico. Então, ela é fantástica. Desculpe, me fugiu realmente o nome dela agora, mas ela estava na CNN e ela foi afastada, e ela acabou dando uma declaração depois que ela saiu da CNN, porque realmente ela chegou num ponto que está indo contra os seus valores e tudo mais. Ela não vai ficar desempregada há muito tempo, mas ela é o que eu sempre digo para os meus alunos do terceiro ano: você não deve flexibilizar os seus valores, nunca, nunca. Quando vierem aquelas ofertas muito estranhas, emprego você pode conseguir outro, mas as suas convicções, os seus ideais, você não deve abrir mão deles nunca. Às vezes nós precisamos falar não. Não aceito, não é isso. E aí você vai demonstrar quem você é. Tem um custo? Tem. Mas agora, se você se flexibilizar uma vez, você vai se flexibilizar sempre. É igual a questão da moça que apanha a primeira vez. Se você perdoar a primeira vez, provavelmente ele vai bater a segunda, a terceira. Se ele trair a primeira vez, ele vai trair a segunda, a terceira e por aí vai. Essas coisas você vai enfrentar aí pelo caminho, pela sua vida, né? Então, não se flexibilize. Nunca flexibilize os seus valores. Ok? Boa noite, gente. Acho que eu tentei abarcar tudo aqui. Só tem um outro detalhezinho que eu me lembrei agora. Quando ele fala aqui da ignorância consciente e passiva, é exatamente o que eu estou te falando. Ignorante é aquele que ignora o conhecimento. Passivo é aquele que aceita tudo e naturaliza tudo. Tá tudo bem, é assim mesmo. Foi Deus que quis assim, infelizmente a nossa sociedade é assim mesmo, os políticos são assim mesmo, eu vou fazer o quê? É melhor aceitar, aceita que dói menos, sabe? Essa passividade, essa ignorante de uma consciência não completa, fraca, não dá, né? Não pode aceitar. Lembre-se, nunca flexibilize seus valores. Amo vocês, um beijo grande, estou morrendo de saudade. Da aula em frente ao celular, com certeza não dá, mas espero que me fiz entender, procurei explicar da melhor forma possível. Amanhã eu estou à disposição de vocês das 9 ao meio-dia, por gentileza, mandem suas dúvidas, se você as tiver, faça os exercícios da apostila, se tiver dúvida pode conversar comigo. Apesar de você ter as respostas lá, procure não olhar as respostas, faça primeiro, depois veja onde você errou. Se teve alguma coisa que ficou em dúvida, que você não entendeu, me contate, me pergunte, a gente vai construir esse conceito aí juntos, né? É muito importante eu saber que vocês estão indo pelo caminho certo e estão abrindo um pouco mais seus horizontes, né? Lembra, abre o leque mais, não fecha o leque, abra o leque, né? E vocês vão entender mais a nossa sociedade. Humildemente aqui, esse professor quer te ajudar nesse sentido de você ter um pensamento mais crítico e com substância, tá? É isso que eu desejo para vocês, tá bom? E então vamos ficar combinado assim: façam uma síntese do que você aprendeu nessas 2 aulas e mande para mim pelo Classroom, tá? Coloque lá e até sexta-feira eu espero receber isso de vocês e nós vamos conversando. Qualquer problema aí, tem meu telefone, pode contactar, o professor está aqui, ele vai te dar uma devolutiva com certeza, tá bom? Mesmo que seja só para trocar ideia, a saudade é grande e é muito bom falar com vocês. Um beijo, boa noite e boa semana para nós e tamo junto, essa fase vai passar. Junto, compreensão, carinho, dedicação e muito amor, nós vamos passar por essa fase aí mais fortes. Beijo, se cuidem, tome cuidado. Tchau, tchau, boa noite.